excelente segunda-feira para você, 20 de março. Estamos aí chegando no finalzinho do mês. Segunda-feira não é aquele dia de peso, aquele dia dramático de trabalhar. Não é assim que a gente precisa viver. Segunda-feira é um dia cheio de oportunidades para a gente organizar a nossa semana, para a gente planejar tudo aquilo que a gente vai fazer e viver da melhor forma possível, sendo grata ao Senhor por tudo aquilo que Ele nos oferece, por todas as oportunidades que Ele nos oferece todos os dias. E a segunda-feira é o nosso melhor dia, né? De trabalho, dia para a gente começar a nossa vida. Oi, Ana! Bom dia para a Rose, a Luzia, a Maria, a Vani. Tudo bom, Vani? Feliz tempo novo, Vani. Novo trabalho, uma nova história, né? O novo de Deus. Tem que ter coragem para viver o novo de Deus. Oi, Ali. Tudo bom? A Lourdes. Um beijo grande para vocês. Tem que ter coragem para viver o novo de Deus. O pastor Luiz Hermínio, já repeti várias vezes essa frase dele, eu amo essa palavra que ele diz, que o maior inimigo do melhor de Deus na nossa vida é o bom de Deus. Sabe quando tá tudo bom? Que tá bom desse jeito mesmo. E a gente deixa de viver o melhor de Deus. E a palavra diz que Deus tem o melhor para nós. Então é preciso ter coragem para viver o melhor de Deus. Já parou para pensar nisso? Que a gente se acostuma tanto com o bom e acaba ficando ali naquele lugar e Deus quer que a gente avance. Então às vezes a gente tem que ter coragem para renunciar, para deixar para trás aquilo que já deu tempo. Sabe aquelas insatisfações da segunda-feira? Ai, tenho que ir trabalhar. Será que teu tempo já não deu aí nesse lugar? Será que você está arrastando uma situação porque é bom, né? E deixando de viver o melhor de Deus para a tua vida? Tem que ter coragem, ousadia. A palavra diz isso, que Deus nos deu um espírito de ousadia e não de temor. O Espírito Santo que habita em nós é um espírito de ousadia, né? Para nos mover, para nos colocar em movimento, para fazer a gente sair da posição que a gente estava e ir para o lugar onde Deus aponta para o nosso coração o tempo todo, né? Deus fala ao nosso coração o tempo todo. A gente que nem sempre está atento para ouvir esse direcionamento, para ouvir a voz dele falando no nosso exterior. Por isso que ele fala na palavra, né? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos. A hora que a gente consegue aquietar a nossa alma, aquietar as nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa mente, aí a gente consegue saber que Ele é Deus sobre todas as coisas, né? Louvado seja o Senhor pela imensa misericórdia e paciência que Ele tem com a gente, né? Ainda bem que Deus é longânimo e é paciente e Ele espera, porque é o tempo de cada um. Deus não nos cobra nada, Ele nos ama, Ele nos ama. Ele nos convida a experimentar o novo dele, a experimentar uma nova direção, um novo caminho, né? A andar no nosso propósito, aquilo que ele nos criou para ser, aquilo que são as nossas vocações naturais, aquilo que a gente vai amar fazer sem nenhum peso, sem nenhuma dor, sem nenhum enfado, né? Como o próprio Salomão fala no livro de Eclesiastes, ele diz que tudo debaixo do sol é vaidade e que o trabalho, né, sem aquele amor, sem aquela dedicação, se torna um enfado. E não precisa ser assim, né? Então vamos lá, vamos começar a leitura desse capítulo 20 de Provérbios, buscando essa sabedoria, né? Nessa jornada de sabedoria. Como eu queria poder ouvir aquilo que Deus tem feito na tua vida nesses dias que você está buscando essa sabedoria, está parando para ouvir a voz de Deus e aquietando o teu coração, né? Comigo tem sido um dia diferente do outro e em crescimento. Eu tenho percebido esse crescimento do Senhor dentro de mim, né? Me melhorando como pessoa. Vem as dificuldades, vem e Deus fortalece a gente naquelas dificuldades e a gente sai daquela situação ainda mais forte,
né? Tem sido assim comigo dia após dia, eu tenho sido amassado assim por Deus como um barro, né? Mas glória a Ele por isso, eu louvo ao Senhor, porque é muito melhor a gente viver com Ele, né, do que afastado dele, e passar pela dificuldade com Deus é uma situação totalmente diferente. É a certeza de que a gente vai ser transformado em cima daquela situação e vai se tornar uma pessoa melhor e vai aprender a viver melhor, né? Ontem eu fui num encontro, num workshop de mulheres, num condomínio lá que elas me convidaram, só leoas, né? Uma delas perguntou assim, você tá se sentindo assim? Eu falei assim, ainda não, né? Eu me sentia a menor de todas ali, né? Mas muito bom estar no meio de mulheres assim, mulheres fortes, sabe? Mulheres que fazem a diferença, né? Na nação, no meio onde elas estão, na família, que já alcançaram em Deus uma posição de honra, né? E já descansam no Senhor, já conseguem descansar no Senhor, né? E é muito bom, a gente é muito edificado, porque aquele ambiente que se forma ali é um ambiente da glória de Deus, é um ambiente da presença de Deus. E não tem como você entrar na presença de Deus sem ser transformado por ela, né? É muito lindo isso. Parece que Deus nos leva nesses lugares assim para nos dar umas vitaminas extras assim, para te fortalecer mais, para você passar com mais tranquilidade por tudo que precisa, né? Então, vá ao encontro da presença de Deus, busque a presença de Deus de todo o teu coração, busque estar na presença dele. Isso nos fortalece, isso abre o nosso entendimento para coisas que a gente não conseguia perceber antes, faz a gente pensar, olhar as coisas de uma forma também diferente. É a transformação de mente que Paulo fala, né? Que a gente precisa buscar, renovar nossa mente, transformar a cada dia para que a gente possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nossa vida. É isso. O que Deus quer para a tua vida é que você seja feliz, né? Vamos lá, vamos começar a leitura no 20, capítulo 1. O vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. O medo que o rei provoca é como um rugido de leão. Quem o irrita põe em risco a própria vida. É uma honra dar fim a contendas, mas todos os insensatos envolvem-se nelas, né? Jesus falou lá no comecinho de Mateus, né? Bem-aventurados são os pacificadores, porque eles encontrarão a misericórdia, né? Acho que é isso, porque cada situação, né? Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então, bem-aventurado é feliz. É uma palavra que também diz isso, né? Feliz aquele, né? Que traz paz e não contenda no meio dos seus, né? Muito bom isso. Vamos lá, onde que tá? No 4, o preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas a época da colheita procura e não acha nada. Os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento os traz à tona. Muitos se dizem amigos leais, mas o homem fiel, quem poderá achar? Eu parei no versículo 5. Você acredita que eu estou lendo o versículo 6 e lendo o versículo 5 na minha mente? Vou repetir ele, né? Os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento os traz à tona. Os propósitos do coração do homem, aquilo que a nossa alma quer fazer, que nem sempre é concordante com aquilo que Deus tem para nós, com aquilo que é o melhor de Deus, com aquilo que Ele coloca no nosso coração, os sonhos de Deus para nós, né? A intenção do nosso coração é água profunda. Nós mesmos não conhecemos lá dentro do nosso coração. O Salmo diz que o Espírito Santo sonda os nossos corações. Ele conhece as profundezas do nosso coração. E Davi falou para Deus assim: Senhor, torna conhecido de mim, né?
aquilo que tem lá no meu coração, para que eu possa me consertar diante disso, porque eu não sei o que está lá dentro, né? A gente não sabe. Então, o propósito do coração do homem são águas profundas, a intenção dele, que às vezes a gente faz uma coisa, pensa que a intenção é nobre, mas não. No fundo, a gente está buscando aclamação, aplausos, está buscando reconhecimento, está buscando o nosso próprio bem, né? Avalie bem profundamente, peça ajuda do Espírito Santo para isso, porque senão tua mente vai te enganar. Fala assim, não, você é uma benção, não tem nada errado com você. E Deus sonda lá dentro, no profundo. Ele sabe o propósito, a intenção com que a gente faz as coisas que a gente faz, né? Aí ele fala, mas quem tem o discernimento os traz à tona. Mais uma vez, o conhecimento é a nossa mente que busca, que busca esse conhecimento. Mas o discernimento vem do Espírito Santo em nós, ele que nos dá a compreensão profunda das coisas que a gente sabe, das coisas que a gente conhece, né? Então, vamos lá, o 7. O homem justo leva uma vida íntegra, como são felizes os seus filhos. Quando o rei se assenta no trono para julgar, com o olhar esmiuça todo o mal. Quem poderá dizer, purifiquei o coração, estou livre do meu pecado? Olha só, esse é só um versículo, né? E ele vai colocando vários versículos, são várias sabedorias dentro de um versículo. Se a gente for parar versículo por versículo, tem uma profundidade, um entendimento muito grande. Por isso que a gente lê a palavra e atenta para aquilo que Deus te chama a atenção e para ali, né? E medita ali naquela palavra. Deixa o Espírito Santo te instruir naquilo que você precisa saber em cima daquela palavra. É um passo de cada vez, é um pão para cada dia. É assim, né? Mais vale, né, a gente tentar aprender um único versículo e aplicar ele na nossa vida do que tentar viver tudo de uma vez, né? Não é possível e não é proveitoso. No 10, pesos adulterados e medidas falsificadas são coisas que o Senhor detesta. Até a criança mostra o que é por suas ações. O seu procedimento revelará se ela é pura e justa, né? As nossas ações falam muito mais alto do que as nossas palavras. O 12. Os ouvidos que ouvem e os olhos que veem foram feitos pelo Senhor. Não ame o sono, senão você acabará ficando pobre. Fique desperto e terá alimento de sobra. Não vale isso, diz o comprador, mas quando se sai, gaba-se do bom negócio. Isso é enganar, né? É enganação. No 15, mesmo onde há ouros e rubis em grande quantidade, os lábios que transmitem conhecimento são uma rara preciosidade. Tome-se a veste de quem serve de fiador ao estranho, sirva ela de penhor de quem dá garantia a uma mulher leviana. O fiador, né? Aquele que se coloca por fiador perde a própria veste, né? O que o versículo está dizendo, a um estranho, né? De fiador a um estranho, a pessoa não vai ter a menor consideração para aquilo que você é, né? E ele está dizendo ali, sirva ela de penhor de quem dá garantia a uma mulher leviana. É a mesma coisa. Você dá confiança, depositar confiança em quem não é digno dessa confiança. Saborosa é a comida que se obtém com mentiras, mas depois dá areia na boca. Os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos, e quem sai à guerra precisa de orientação. Quem vive contando casos não guarda segredo, por isso evite falar demais, né? Evite quem fala demais. Vou ler de novo, porque eu li errado. Quem vive contando casos não guarda segredo, por isso evite quem fala demais. Olha só que interessante, né? Se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, a luz da sua vida se extinguirá na mais profunda escuridão. Que coisa! Esse provérbio Salomão, né, está referindo-se também aos mandamentos que estão lá em Êxodo.
onde Deus fala, né? Honrai pai e mãe para que tenha longa vida sobre a terra. Ele atribui a honra aos pais e a longevidade. Lembra do outro versículo da sabedoria, do comecinho aqui? Na mão direita, vida longa, na mão esquerda, riqueza e honra. Como a honra está atrelado a uma vida longa, né? Vários trechos da palavra falando dessa mesma coisa. No 21, a herança que se obtém com ganância no princípio, no final não será abençoada. Não diga, eu farei pagar pelo mal que fez. Espere pelo Senhor e Ele dará a vitória a você, né? A justiça vem do Senhor. O Senhor detesta pesos adulterados e balanças falsificadas não o agradam. Mais uma vez ele repetindo a mesma coisa com palavras diferentes, né? Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como poderia alguém discernir o seu próprio caminho? Mais uma vez, Deus se referindo àquilo que Davi já falava lá no Salmo, né? Sonda o meu coração, Senhor. Vê se há em mim algo de errado, algo bom, né? Traz o meu conhecimento, porque é Deus quem conhece o nosso coração. É Ele que conhece a intenção do nosso coração. E o Espírito Santo sonda esse caminho. E se a gente perguntar a Ele, Ele traz a luz do nosso entendimento à medida que aquilo é necessário para que a gente avance, né? No 25, é uma armadilha consagrar algo precipitadamente e só pensar nas consequências depois que fez o voto. Consagrar, essa palavra consagrar é dedicar ao Senhor Deus, é dar a Ele, né? Então, se você dá algo a Deus e depois quer de volta, é isso que Ele está dizendo. Você está voltando atrás na sua palavra, num voto feito diante de Deus, né? 26. O rei sábio abana os ímpios e passa sobre eles a roda de debulhar, né? O espírito do homem é lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. Mais uma vez, mais uma repetição, mais uma chance para você guardar isso no teu coração. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, é ali que habita a luz. O nosso espírito, o espírito do homem, como ele está falando aqui, é o que se une ao Espírito de Deus. Quando a gente recebe a palavra da verdade, a palavra do Espírito Santo de Deus, a palavra do Evangelho, a Bíblia diz que nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Ele vem habitar dentro do nosso espírito. É Deus habitando em vasos de barro, como dizia lá nas profecias, antes de Jesus vir, dizendo que haveria um tempo em que Deus colocaria o Espírito Santo dentro de nós, né? E Ele habitaria em nós, e nós voltaríamos a ser lá a imagem e semelhança dEle, porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança no Espírito. Quando fala lá, quando Ele está formando o homem lá no Gênesis, Ele soprou sobre Adão, Ele fez o homem do barro, né? Que a nossa estrutura, a nossa carne tem todas as moléculas que a natureza tem, que a terra tem, que as árvores têm. É tudo um carbono e hidrogênio, né? Muito parecido uma coisa com outra. Então nós somos feitos desse barro, mas Deus soprou em nós o fôlego da vida. Lá fala isso, né? Ali Ele tornou o homem à imagem e semelhança dele pelo Espírito. E o homem entregou isso num determinado momento, escolheu viver afastado de Deus, escolheu desobedecer a Deus, né? E Deus ali mesmo naquele jardim estabeleceu um plano de redenção, dizendo que o filho, a semente da mulher, né, pisaria a cabeça da serpente. Então, foi essa que enganou você agora, né? O inimigo das suas almas, ele será derrotado por esse homem, né? Por esse filho dessa semente da mulher. E Jesus veio da semente da mulher, não foi da semente do homem, porque o homem que tem a semente, mas a semente que Deus, que germinou ali, né, que formou a Jesus, foi a semente de Deus. Ele foi criado a partir do Espírito Santo de Deus e nasceu de uma virgem, né? É isso que Isaías profetizou que ia acontecer 740 anos antes, e foi isso que aconteceu lá no nascimento de Jesus, no ano 0, que dividiu as eras, né? Antes de Cristo, depois de Cristo. Nós estamos vivendo esse tempo
desse cumprimento da palavra, que essa semente da mulher, ele derrotaria. E a palavra conta ali, Jesus, ele tirou as chaves do inferno, né? A chave da vida e da morte. Jesus é a vida. E depois de Jesus, nós já ouvimos quantos testemunhos, né? Tem até um vídeo no YouTube que é o Fenômeno Lázaro, né? Que conta a história de um pastor que ficou morto por 4 anos e voltou à vida. Então, antes de Jesus, nunca se houve na história nenhuma vez que aconteceu a ressuscitação, né? E Abraão creu nisso, entregando o filho dele ali no sacrifício, crendo que Deus poderia trazer ele de volta se preciso fosse, né? Mas ele ia obedecer ao Senhor. Então nunca houve nenhum caso de ressuscitação, né? E aconteceu isso depois da vinda de Jesus, porque a morte foi vencida, né? Aquela palavra que foi profetizada: ó morte, onde está o seu aguilhão? Paulo se refere a ela de novo, dizendo: ele venceu a morte, né? Hoje nós temos direito a essa vida, a vida eterna com Deus, pertence ao homem. De novo, o nosso espírito foi conectado ao Espírito Santo de Deus. De novo, nós temos Deus em nós, né? Lá no Salmo 22, Davi fala isso, e acho que nunca ninguém entendeu na época dele, né? Ele fala assim: vós sois deuses, né? Estranho a gente pensar assim, mas Deus habita dentro de nós e nele nós podemos todas as coisas. Jesus falou assim: vocês poderão fazer obras maiores do que essa. E ele só andou sobre as águas, né? E ressuscitou tudo quanto é morto que cruzou o caminho dele. Então, ele diz isso, que essa mesma autoridade que estava sobre ele ali, enquanto ele andou aqui na terra, está sobre nós. Nós temos essa mesma autoridade. É algo grande demais. A gente pensa: jamais eu vou viver isso. Mas esse é o desejo do coração de Deus para mim e para você, porque ele nos fez inteiros. Toda a totalidade de Deus habita aí dentro de você através do Espírito Santo. Então, por que essas coisas não acontecem? Por que eu passo por tanta dificuldade? Por que só dá coisa ruim na minha vida, né? Às vezes a gente olha assim e só consegue ver as coisas ruins, né? E daí fala essas coisas, essas bobagens, né? Porque a nossa mente bloqueia a ação do Espírito Santo, porque a gente quer viver só aquilo que a gente consegue controlar. Olha, muito importante essa palavra. Porque a gente quer viver só aquilo que a gente pode controlar. Aquilo que vai sair do nosso controle, a gente trava, né? Quando a palavra fala que a gente precisa entregar nas mãos do Senhor, entregar a Ele, deixar Ele ter o controle de todas as coisas, deixar Ele governar sobre a nossa vida, ser rei, ser Senhor, como a palavra fala, né? Jesus é o nosso Senhor. Às vezes a gente fala: Jesus é o meu Senhor. Mas Ele está sendo o Senhor da tua vida? Ele tá ordenando as coisas na sua vida? Ou você ainda está no controle, né? Isso é o que determina o viver o extraordinário de Deus. O quanto a gente permite que Ele seja Deus na nossa vida. Porque está nas nossas mãos essa decisão, sempre. Vamos terminar essa leitura. Meu Deus, quanta coisa, né? Quanta coisa precisa ser mudado dentro do nosso coração. E é só o Espírito Santo para sondar isso e trazer à tona. Sondar isso, trazer à medida que você pedir. Você já fez essa oração alguma vez na vida? Senhor, me mostra, né? O que eu preciso mudar. Eu já fiz uma vez, tive que pedir para Deus parar de mostrar, porque eu não estava aguentando. Ele mostra mais devagar, mostra uma coisinha só de cada semana, tá bom, né? É muita coisa, mas é maravilhoso quando a gente se dispõe e deixa Deus trabalhar em nós. O resultado é surpreendente, sempre. Deus me surpreende sempre. Então vamos lá, já nem lembro onde é que eu parei, mas vamos voltar um pouquinho aqui. Vou ler ali vou ler no 24 mesmo, que é onde a gente parou aqui, os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como poderia alguém discernir o seu próprio caminho? É essa palavra, parece que é essa palavra, não sei se para você, mas para mim é essa palavra do dia. Esse sondar do nosso coração, esse Espírito Santo dentro de nós, é esse o teor de tudo isso que Deus está querendo falar para mim nessa manhã. E eu não sei o que Ele está querendo falar aí para você nessa manhã, mas atenta para essa palavra e mastigue ela durante o dia de hoje.
25. É uma armadilha consagrar algo precipitadamente. Paramos aqui, né? E só pensar nas consequências depois que fez o voto. O rei sábio abana os ímpios, e sobre ele a roda de debulhar. E paramos no 27, porque fala a mesma coisa que o 25. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. 28. A bondade e a fidelidade preservam o rei, por sua bondade ele dá firmeza ao seu trono. A beleza dos jovens está na sua força e a glória dos idosos nos seus cabelos brancos. Os golpes e os ferimentos eliminam o mal, os açoites limpam as profundezas do ser. Né? Você vê que interessante esse provérbio, e Deus falou isso lá em Hebreus, né? No capítulo 13, ele fala assim que Deus ama, Deus corrige a quem ama e açoita a quem ele recebe por filho. Tá lá essa palavra, baseado, creio eu, nesse versículo, porque para nós é doloroso demais ouvir isso da parte de Deus, né? Deus corrige a quem ama e ele açoita quem ele recebe por filho. Eu sou filho, então eu vou apanhar dobrado, né? E aqui está dizendo, ó, os golpes e os ferimentos eliminam o mal, os açoites limpam as profundezas do ser. Então aquilo que Deus está falando lá, ele açoita quem recebe por filho, está dizendo, ó, eu estou limpando a tua profundeza. Estou limpando lá no profundo, lá dentro, onde você nem tinha noção que precisava ser tratado. É ali que eu estou tirando as impurezas para deixar você puro, para liberar todo esse caminho, para você receber tudo aquilo que eu tenho para colocar na sua mão. É lindo demais. Beijo grande, que Deus abençoe grandemente essa tua semana, que seja uma semana diferente de tudo que você já viveu, e vai ser, você pode ter certeza disso, porque você não é a mesma pessoa da semana passada. E então, aproveite cada minuto, agradeça ao Senhor por cada minuto que você viver nessa semana, peça para Ele te mostrar aquilo que você precisa fazer no dia de hoje e aquilo que você precisa deixar para lá. Peça para Ele te mostrar aonde você precisa perder o controle, né? Você vê como soa até atravessado para nós essa palavra? Peça para Ele te mostrar aonde você precisa perder o controle e deixar nas mãos dele. Até amanhã, 6h16, estamos aqui de novo, se Deus quiser.